Você já se pegou trabalhando sem parar, economizando cada centavo, pensando que a felicidade está lá no futuro, na aposentadoria? E se eu te dissesse que essa busca incessante pelo amanhã pode estar te fazendo perder o melhor da vida agora? Prepare-se, porque este pode ser o episódio mais importante que você vai ouvir. Hoje vamos mergulhar fundo em um conceito revolucionário: morrer sem nada. Uau, que título provocativo, morrer sem nada. Parece até um contrassenso, né? Afinal, somos bombardeados com a ideia de que precisamos acumular riquezas para ter uma vida plena. Exato. E aí que entra Bill Perkins, autor do livro Morra Sem Nada, para desafiar essa lógica. Mas, antes de desvendarmos essa filosofia, vamos conhecer um pouco da trajetória desse cara. Boa ideia. Afinal, quem é esse Bill Perkins para nos dizer como devemos lidar com o nosso dinheiro? Perkins tem uma história de vida fascinante. Ele é formado em engenharia pela Universidade de Iowa, mas sua paixão sempre foi o mundo dos negócios. Ele construiu uma carreira de sucesso em Wall Street, gerenciando fundos de investimento com mais de 120 milhões de dólares em ativos. Impressionante. Mas ele não parou por aí, né? De jeito nenhum. Ele também se aventurou em Hollywood, produzindo filmes, e é um jogador de pôquer de alto nível participando de torneios milionários. E para completar, ainda se dedica a diversas causas filantrópicas. Parece que ele realmente coloca em prática a ideia de viver intensamente, né? Com certeza. E é essa vivência que dá base para a filosofia que ele apresenta em Morra Sem Nada. Perkins nos convida a questionar a obsessão pela acumulação de riqueza e a direcionar nosso foco para as experiências para o viver. Interessante. Mas como ele concilia essa ideia com a necessidade de ter segurança financeira, de planejar o futuro? Perkins não prega a irresponsabilidade financeira. Pelo contrário, ele nos incentiva a ter uma relação consciente com o dinheiro, utilizando como ferramenta para realizar sonhos e viver momentos memoráveis. Entendi. Ele propõe um equilíbrio entre o presente e o futuro, né? Exatamente. E para ilustrar essa ideia, ele usa uma analogia bem interessante com a fábula da cigarra e da formiga. Você se lembra dela? Claro, a formiga trabalhadora que passa o verão todo armazenando comida para o inverno, enquanto a cigarra só pensa em cantar e se divertir. No final, a formiga está preparada para o inverno rigoroso, enquanto a cigarra sofre com a fome e o frio. Perfeito. Mas Perkins nos convida a dar uma nova interpretação a essa fábula. Ele argumenta que sim, a formiga foi prudente ao se preparar para o futuro, mas e se o inverno nunca chegasse? E se a formiga trabalhasse tanto que não tivesse tempo para desfrutar da vida dos prazeres do verão? Faz sentido. É como se a formiga tivesse acumulado um tesouro que jamais poderia usar. Exatamente. E aí que entra a cigarra que, apesar de não ter se preparado para o inverno, viveu intensamente, o verão cantou, dançou, se divertiu. Perkins nos faz questionar. Quem realmente aproveitou mais a vida? Provocante essa reflexão, hein? Mas na prática, como podemos aplicar essa filosofia do morrer sem nada? Perkins nos apresenta diversas ferramentas e estratégias para colocarmos essa ideia em ação. Uma delas é o conceito da hipótese do ciclo de vida, uma teoria econômica que ele usa como base para defender a distribuição da riqueza ao longo da vida. E como funciona essa hipótese? A hipótese do ciclo de vida sugere que devemos buscar um equilíbrio entre consumo e poupança ao longo das diferentes fases da vida. Interessante. Mas como isso se aplica na prática? Perkins nos incentiva a usar o dinheiro para viver experiências significativas em cada etapa da nossa jornada. Por exemplo, na juventude, quando temos mais energia e disposição, podemos investir em viagens, cursos, aventuras que nos proporcionem aprendizado e crescimento pessoal. Na fase adulta, com a estabilidade profissional e familiar, podemos direcionar os recursos para a realização de sonhos como a compra da casa própria, a educação dos filhos, a construção de um futuro sólido. E na velhice? Na velhice, a ideia é usar o dinheiro para ter conforto, segurança e tranquilidade para desfrutar dos frutos do trabalho de uma vida, para aproveitar o tempo com a família e os amigos, sem se preocupar com o futuro. Ou seja, a ideia central é usar o dinheiro como um meio para alcançar a felicidade em cada fase da vida e não como um fim em si mesmo. Exatamente. E para te ajudar a colocar essa filosofia em prática, Perkins propõe uma ferramenta muito interessante, a curva da experiência. Que legal! E como funciona essa curva? É uma espécie de mapa que te ajuda a identificar quais experiências são mais adequadas para cada fase da vida. Ele explica isso no capítulo 4. Abre aspas. A experiência ideal de uma pessoa de 80 anos é muito diferente da experiência ideal de uma pessoa de 20 anos, fecha aspas. Interessante. Então essa curva nos mostra que algumas experiências são mais valiosas se vividas em determinada fase da vida. Exatamente. Por exemplo, fazer um mochilão pela Europa pode ser incrível aos 20 anos, quando você tem mais disposição para encarar perrengues, dormir em albergues e se jogar em aventuras mais radicais. Mas talvez essa experiência não seja tão prazerosa aos 60 anos, quando você já prefere um pouco mais de conforto e tranquilidade. Faz sentido. E a curva também nos ajuda a evitar frustrações, né? Imagina só se programar para fazer uma trilha desafiadora aos 70 anos e descobrir que não tem mais o preparo físico necessário. É verdade. A curva da experiência nos ajuda a sermos mais realistas em relação aos nossos planos e aproveitar cada fase da vida com sabedoria. Mas e se alguém disser, mas eu amo meu trabalho, não quero parar de trabalhar para ver essas experiências? O que Perkins diria? Boa pergunta.
O que ele diz sobre isso? Ele argumenta que mesmo quem ama o trabalho deveria dedicar tempo a experiências fora do ambiente profissional. Afinal, ninguém quer passar 24 horas por dia, 7 dias por semana fazendo a mesma coisa. Não é. Verdade. E o que ele diz sobre a preocupação clássica com os filhos? E meus filhos como ficam se eu gastar meu dinheiro com experiências? Perkins diz que é melhor ajudar seus entes queridos e causas importantes enquanto você está vivo para ver um impacto. Ele até sugere que os pais podem ajudar os filhos em momentos importantes da vida, como na compra de um imóvel ou no início de um negócio, em vez de deixar tudo como herança. No capítulo 9 ele diz, abre aspas, em vez de dar todo o seu dinheiro para eles quando você morrer, dê a eles enquanto você estiver vivo para que todos possam desfrutar. Fecha aspas. Faz sentido, afinal, o que realmente importa é construir memórias afetivas com as pessoas que amamos. Exatamente. Morrer sem nada não é sobre gastar todo o seu dinheiro de forma irresponsável, mas sim sobre usá-lo com inteligência para viver uma vida plena, rica em experiências e significado. Entendi. E como ele sugere que a gente coloque essa ideia em prática? Ele introduz o conceito da curva da experiência, uma ferramenta que te ajuda a identificar quais experiências são melhores aproveitadas em cada fase da vida. Por exemplo, viajar de mochila pela Europa pode ser incrível aos 20 anos, mas talvez não seja tão interessante aos 60. E até uso um exemplo bem interessante no livro. Abre aspas. Você gostaria de escalar o Monte Everest aos 80 anos? Provavelmente não. Mas aos 30, talvez, fecha aspas. Nossa, isso me lembra de quando você me contou que se arrependeu de não ter feito intercâmbio na faculdade. Essa é a essência do que Perkins está falando. É verdade. E essa ferramenta nos faz reavaliar as prioridades. Talvez em vez de comprar aquele carro luxuoso, uma viagem inesquecível com a família seja mais valiosa. Entendi. Então morrer sem nada não é sobre gastar dinheiro, mas sobre viver com propósito e de acordo com seus valores em cada fase da vida. Exatamente. E ele também destaca a importância de aproveitar as experiências enquanto temos saúde física e mental para isso. Ele diz no capítulo 1, abre aspas, a maioria das pessoas planeja sua vida financeira como se a saúde fosse durar para sempre, fecha aspas. Muita gente prioriza tanto a economia que acaba perdendo oportunidades quando era mais jovem e tinha mais disposição. É como aquele ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, mas levando em conta a sua capacidade de aproveitar cada experiência ao máximo. Perfeito. E a gente pode ver isso claramente na história da Viviane Ribeiro, que ela conta no canal dela no YouTube. Ela fala sobre pessoas que conheceu que planejavam aproveitar a vida após a aposentadoria, mas infelizmente faleceram antes disso. Que triste. É um lembrete de que o tempo é nosso recurso mais precioso e que não devemos adiar a vida. Sem dúvida. E a Viviane ainda cita o Gustavo Cerbasi, outro especialista em finanças, que reforça a ideia de que não vale a pena viver um presente ruim para construir um futuro brilhante que pode nem chegar. Faz muito sentido. É preciso equilibrar o presente e o futuro, e o livro Morrer Sem Nada nos ajuda a encontrar esse equilíbrio. Com certeza. E o próprio Bill Perkins usa exemplos da vida real para ilustrar essa ideia. Ele conta que uma amiga precisava comprar uma casa e os pais dela decidiram ajudá-la financeiramente naquele momento em vez de esperar para deixar uma herança. Que atitude bacana. É como diz o ditado, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Eles puderam vivenciar a alegria da filha realizando o sonho da casa própria e fortalecer os laços familiares. Exatamente. E essa história mostra que o morrer sem nada não é sobre ser egoísta, mas sobre usar o dinheiro para promover o bem-estar seu e das pessoas que você ama, enquanto você pode presenciar e compartilhar esses momentos. E essa generosidade não precisa se limitar à família, né? Você pode usar o dinheiro para apoiar causas sociais, ajudar instituições de caridade, ou simplesmente estender a mão para alguém que esteja precisando. Com certeza. Afinal, o dinheiro é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para promover o bem tanto na nossa vida quanto na vida de outras pessoas. E como Perkins nos lembra, o tempo é nosso recurso mais valioso e não podemos desperdiçá-lo acumulando riquezas que não teremos tempo de desfrutar. Verdade. E Morrer Sem Nada nos convida a repensar a nossa relação com o dinheiro e a utilizá-lo como um meio para viver uma vida mais plena, significativa e feliz, tanto para nós mesmos quanto para as pessoas ao nosso redor. Exatamente. É sobre usar o dinheiro para construir memórias, fortalecer laços, realizar sonhos e viver com mais propósito e intensidade. Concordo. E você, o que mais te impactou nessa primeira parte do nosso mergulho em Morrer Sem Nada? Para mim, o que mais me chamou a atenção foi a analogia da cigarra e da formiga. Ela nos faz questionar se estamos realmente aproveitando a vida ou se estamos apenas postergando a felicidade para um futuro incerto. Verdade. É um convite a viver o presente com mais intensidade, sem deixar de lado a responsabilidade com o futuro. E para você? A curva da experiência me fascinou. É uma ferramenta prática e inteligente para nos ajudar a planejar e priorizar as experiências que queremos viver em cada fase da vida. Concordo. E é justamente sobre essa ferramenta que vamos falar na próxima parte do nosso mergulho em Morrer Sem Nada. Isso mesmo.
Vamos explorar como a curva da experiência pode nos ajudar a construir uma vida mais rica em momentos memoráveis, sem deixar de lado a segurança financeira e o bem-estar em todas as etapas da nossa jornada. Então prepare-se para a segunda parte do nosso mergulho em Morrer Sem Nada, onde vamos desvendar os segredos dessa ferramenta poderosa e te ajudar a colocar em prática essa filosofia transformadora. Não perca! E aí, pronto para desvendarmos os segredos da curva da experiência. Com certeza. A curva de experiência, como já mencionamos, é uma ferramenta proposta por Bill Perkins para nos ajudar a planejar e aproveitar melhor as experiências ao longo da vida. E por que essa curva é tão importante? Porque ela nos mostra que a idade ideal para ser essas experiências varia. O que é emocionante e desafiador aos 20 anos pode não ter o mesmo apelo aos 50 e vice-versa. Me lembrei de um trecho do livro onde Perkins diz, abre aspas, se você quer conhecer o mundo de mochila nas costas, é melhor fazer isso antes de ter filhos e uma hipoteca, fecha aspas. Faz total sentido, né? Total. Imagina só tentar conciliar um mochilão com as responsabilidades de uma família e um trabalho. Seria bem mais complicado, né? Com certeza. Mas a curva da experiência vai além das viagens. Ela abrange todas as áreas da vida como relacionamentos, carreira, hobbies e até mesmo desenvolvimento pessoal. Exatamente. Lembra que Perkins fala sobre a importância de investir em aprendizado e desenvolvimento de habilidades ao longo da vida. Sim. Ele diz que nunca devemos parar de aprender, de buscar novos conhecimentos e aprimorar nossas capacidades. E a curva da experiência nos ajuda a identificar quais são os momentos mais propícios para investir em cada tipo de aprendizado. Por exemplo, fazer uma pós-graduação pode ser mais estratégico na fase adulta quando já temos mais experiência profissional e clareza sobre nossos objetivos de carreira. Entendi. A curva nos ajuda a otimizar o tempo e os recursos, garantindo que estejamos investindo nas experiências certas no momento certo. Exatamente. E como podemos colocar essa ferramenta em prática? Perkins sugere que a gente faça uma lista de todas as experiências que queremos viver, desde as mais simples, como aprender a tocar um instrumento musical, até as mais ousadas, como escalar o Monte Everest. E depois, o que fazemos com essa lista? Devemos classificar essas experiências de acordo com a idade ideal para realizá-las. Podemos criar categorias como antes dos 30, dos 30 aos 40, dos 40 aos 50 e assim por diante. Que legal! É como se fosse um mapa para guiar nossas escolhas e nos ajudar a priorizar as experiências que realmente importam em cada fase da vida. Perfeito. E essa lista não precisa ser estática. Podemos ir ajustando ao longo do tempo, à medida que nossas prioridades e circunstâncias mudam. Mas e se alguém disser, mas eu não tenho tempo para viver todas essas experiências. Preciso trabalhar, cuidar da família, pagar as contas. O que Perkins diria? Ele diria que é preciso encontrar um equilíbrio entre as responsabilidades e os prazeres da vida. Ninguém precisa abrir mão do trabalho ou da família para viver experiências memoráveis. E como podemos encontrar esse equilíbrio? Perkins nos incentiva a sermos mais criativos e a buscar alternativas para integrar essas experiências em nossa rotina. Por exemplo, se você sonha em viajar pelo mundo, mas não tem tempo ou dinheiro para fazer uma grande viagem, pode começar explorando lugares próximos à sua cidade, fazendo viagens curtas nos finais de semana ou feriados. Ou até mesmo planejando uma viagem mais longa para daqui a alguns anos, economizando aos poucos e se preparando para realizar esse sonho. Exatamente. O importante é não deixar os sonhos adormecidos, mas sim buscar formas de torná-los realidade. Mas e se por algum motivo não conseguimos realizar todas as experiências que planejamos? E se a vida nos levar por caminhos inesperados? Perkins nos lembra que a vida é imprevisível e que nem sempre as coisas saem como planejamos. Mas isso não significa que devemos desistir dos nossos sonhos. Ele nos incentiva a sermos flexíveis, a nos adaptarmos às mudanças e a buscar novas oportunidades para viver experiências significativas. E a curva da experiência nos ajuda a ter essa visão mais ampla e flexível da vida. Ela nos mostra que cada fase tem suas belezas e desafios e que podemos encontrar felicidade e realização em todas elas. Concordo. A curva nos liberta da pressão de ter que fazer tudo em determinado momento da vida e nos permite aproveitar cada etapa com mais leveza e sabedoria. E para ilustrar essa ideia, Perkins usa um exemplo muito interessante no livro. Ele conta a história de um amigo que, aos 60 anos, decidiu aprender a tocar piano. Sério? E como foi essa experiência para ele? Ele se dedicou com paixão e disciplina e em pouco tempo já estava tocando suas músicas favoritas. Essa nova habilidade lhe trouxe muita alegria e satisfação e ele se arrependeu de não ter começado antes. Que legal! Essa história nos mostra que nunca é tarde para realizarmos nossos sonhos. Exato. E a curva de experiência nos ajuda a identificar quais são os sonhos que podemos realizar agora e quais podemos deixar para mais tarde, sem perder a esperança de que um dia eles se tornarão realidade. Mas o medo de falhar. Muitas pessoas desistem dos seus sonhos por medo de não darem certo. O que Perkins diz sobre isso? Ele argumenta que o medo do fracasso é um dos maiores obstáculos para a realização dos nossos sonhos e que precisamos aprender a lidar com ele. E como podemos fazer isso? Perkins nos incentiva a encarar o fracasso como uma oportunidade de aprendizado e crescimento e a não desistir diante dos desafios. Ele nos lembra que todos nós erramos e que o importante é aprender com os erros e seguir em frente. Exatamente.
Ele diz no capítulo 6, abre aspas, o fracasso é apenas um feedback. Ele lhe diz o que não fazer e o que tentar em seguida, fecha aspas. Gostei dessa perspectiva. Encarar o fracasso como um feedback nos tira a pressão de ter que acertar sempre e nos permite experimentar coisas novas com mais liberdade e coragem. Com certeza. E a curva da experiência nos incentiva a sair da zona de conforto e a buscar desafios que nos impulsionem a crescer e a evoluir. Mas e o dinheiro? Como ele se encaixa nessa história toda? O dinheiro é um recurso importante para a realização de muitas experiências, mas Perkins nos alerta para não transformarmos no fim em si mesmo. Ele nos incentiva a usar o dinheiro como uma ferramenta para alcançarmos nossos objetivos e vivermos uma vida mais plena e significativa. Exatamente. E a curva da experiência nos ajuda a ter uma relação mais saudável com o dinheiro, utilizando de forma consciente para realizarmos nossos sonhos e vivermos momentos memoráveis. Então, a curva da experiência é uma ferramenta que nos ajuda a planejar e aproveitar melhores experiências ao longo da vida, levando em conta a idade ideal para cada tipo de experiência, os recursos financeiros disponíveis, a importância do aprendizado contínuo e a necessidade de encontrar um equilíbrio entre as responsabilidades e os prazeres da vida. Exatamente. Na próxima parte do nosso mergulho em Morrer Sem Nada, vamos explorar outro conceito fundamental da filosofia de Bill Perkins, a importância de investir em experiências que gerem memórias duradouras e que nos proporcionem uma sensação de realização e felicidade. Prepare-se para mais insights provocativos e dicas práticas para colocar essa filosofia em ação na sua vida. Prontos para continuar nossa imersão em Morrer Sem Nada. Na última parte, falamos sobre a curva da experiência e como ela nos ajuda a planejar as experiências certas para cada fase da vida. Agora vamos mergulhar em outro conceito fascinante que o Bill Perkins apresenta: o poder das memórias. Exatamente. Perkins argumenta que as experiências que vivemos e as memórias que criamos são nosso verdadeiro legado, muito mais valiosos do que qualquer bem material. É como se ele estivesse nos dizendo: colecione momentos, não coisas. Me lembro de um trecho do livro onde ele diz, abre aspas, você se lembra do dia em que comprou seu celular? Provavelmente não. Mas você se lembra daquela viagem incrível que fez com seus amigos? Com certeza, fecha aspas. Perfeito. Ele destaca que muitas vezes nos apegamos a bens materiais que perdem valor com o tempo, enquanto as memórias de experiências marcantes permanecem vivas, em nós nos moldando e nos trazendo alegria por muitos anos. E como podemos garantir que estamos investindo em experiências que realmente gerem memórias duradouras? Afinal, nem toda experiência se transforma em uma lembrança especial. Ótima pergunta. Perkins nos dá algumas dicas valiosas para criar memórias memoráveis. A primeira delas é estar presente no momento, vivenciando cada detalhe com atenção plena. Faz sentido. Se estamos distraídos com o celular, preocupados com o trabalho ou pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, não conseguimos absorver a experiência por completo e, consequentemente, a memória se torna mais fraca. Exatamente. É como se estivéssemos vivendo no piloto automático, perdendo a oportunidade de criar conexões emocionais com o momento presente. Perkins nos incentiva a desligar o modo automático e a despertar os sentidos para aproveitar cada instante da experiência. E como podemos fazer isso na prática? Ele sugere que a gente pratique atenção plena durante as experiências, observando os detalhes, o som, os aromas, as sensações físicas. Parece simples, mas exige um esforço consciente para se desconectar do mundo exterior e se conectar com o momento presente. Com certeza. E a segunda dica de Perkins é compartilhar as experiências com pessoas queridas. Ele argumenta que as memórias se tornam mais fortes e significativas quando são compartilhadas com quem amamos. E isso faz todo sentido. Quando dividimos uma experiência especial com amigos e familiares, criamos laços mais fortes e multiplicamos a alegria do momento. Exatamente. E as histórias que contamos sobre essas experiências se tornam parte da nossa história familiar, um legado que podemos transmitir para as próximas gerações. Perkins também destaca a importância de registrar as experiências, seja através de fotos, vídeos, diários ou até mesmo de simples anotações. Sim. Esses registros nos ajudam a reviver as memórias com mais intensidade e a compartilhá-las com outras pessoas. E com a tecnologia que temos hoje é muito fácil registrar cada momento especial das nossas vidas. Mas é preciso ter cuidado para não deixar que o registro se torne mais importante que a experiência em si, né? Às vezes ficamos tão preocupados em tirar a foto perfeita ou gravar o vídeo ideal que esquecemos de simplesmente aproveitar um momento. Concordo. O ideal é encontrar um equilíbrio entre registrar as memórias e vivenciá-las plenamente. E Perkins nos lembra que as melhores memórias não são necessariamente aquelas registradas em fotos ou vídeos, mas sim aquelas gravadas em nossos corações. Ele nos incentiva a cultivar a gratidão pelas experiências que vivemos, reconhecendo o valor de cada momento e apreciando a beleza da vida em todas as suas formas. Exato. E a gratidão é um poderoso antídoto para a insatisfação e a busca incessante por mais. Quando somos gratos pelo que temos, nos sentimos mais felizes e realizados, e as experiências que vivemos se tornam mais significativas. Mas e o medo da morte? Como ele se encaixa nessa filosofia de viver intensamente e acumular memórias?
Perkins argumenta que a consciência da nossa finitude é um dos maiores motivadores para vivermos uma vida plena e sem arrependimentos. Ele nos lembra que o tempo é o nosso recurso mais precioso e que não podemos desperdiçá-lo com medo de insegurança ou postergação. Ele nos convida a abraçar a vida com coragem, entusiasmo e ousadia, buscando experiências que nos desafiem, nos inspirem e nos façam sentir vivos. E ele nos lembra que ao final da jornada o que realmente importa não é o saldo bancário, mas sim as memórias que acumulamos, as conexões que criamos e o impacto positivo que deixamos no mundo. Morrer sem nada. E se você que está nos ouvindo também se sentiu inspirado por essa filosofia, recomendamos a leitura do livro Morra Sem Nada. É uma leitura transformadora que te convida a repensar suas prioridades e a viver uma vida mais rica em experiências e significado. Você pode encontrar o link para a compra do livro na descrição deste episódio. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Livro ao Lucro para acompanhar nossos próximos mergulhos em livros sobre mentalidade vencedora, vida financeira e desenvolvimento pessoal. Compartilhe este episódio com alguém que você ama e que também pode se beneficiar dessa mensagem. Afinal, viver com propósito e realizar seus sonhos é contagiante. Agradecemos a sua companhia e esperamos que este episódio tenha te inspirado a viver uma vida mais plena e feliz. Até a próxima. Até mais.